Oi gente, nesse vídeo da Escola de Fisiologia e Farmacologia, a gente vai falar sobre o transporte através das membranas celulares. E para falar sobre isso, é interessante revisar a membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai ser composta por uma bicamada lipídica, formada por moléculas de fosfolipídios, moléculas de proteínas e carboidratos. E vai ter como funções proteger as estruturas celulares, delimitar o conteúdo intracelular, que está dentro da célula, e extracelular, que está fora da célula, e realizar a permeabilidade seletiva, controlando o que entra e o que sai da célula. À direita, nós temos uma figura mostrando a concentração de algumas substâncias dentro e fora da célula. Isso ilustra esse controle da membrana plasmática. O transporte através da membrana ele vai poder ocorrer por difusão ou transporte ativo. Vão existir algumas proteínas que vão permitir ou facilitar a passagem de substâncias. A diferença entre a difusão e o transporte ativo é que a difusão é resultado de um movimento cinético próprio das substâncias, a favor de um gradiente de energia. Isso porque, um exemplo do gradiente de concentração, as células têm uma tendência natural a ir para onde elas estão menos concentradas. Já o transporte ativo vai ocorrer contra um gradiente de energia. Ele vai ir contra essa tendência natural das células. Dessa forma, ele precisa de um gasto de energia para ocorrer. A difusão ela pode ser dividida entre simples e facilitada. A difusão simples vai transportar uma substância por uma proteína canal ou por espaços intermoleculares da membrana, enquanto a difusão facilitada vai utilizar proteínas transportadoras para facilitar a difusão de substâncias por meio de ligações químicas com elas. A difusão simples ela pode ocorrer pela difusão de substâncias lipossolúveis através da camada lipídica, ou seja, substâncias que têm uma maior lipossolubilidade, uma maior capacidade de se dissolver em lipídios, vão conseguir atravessar essa camada. Alguns exemplos dessas substâncias são o oxigênio, o nitrogênio, o CO2 e o álcool. Mas a difusão simples também pode ocorrer por proteínas canais com poros aquosos, que vão permitir a passagem de substâncias hidrossolúveis, dos quais muitas dessas proteínas canais vão possuir comportas, que vão permitir a abertura e o fechamento dessas proteínas. E o que vai determinar a passagem de um íon por esses canais? Primeiro, nós temos a diferença de concentração. Como eu mencionei antes, é uma tendência natural das substâncias irem de um meio em que ela está mais concentrada para o meio em que ela está menos concentrada. Mas o que também determina isso é a diferença elétrica. Isso ocorre porque, por exemplo, se dentro de um meio existem mais cargas positivas, enquanto fora existem mais cargas negativas, é natural que as cargas positivas de dentro puxem os negativos de fora. Dessa forma, a diferença elétrica vai influenciar nessa passagem dos íons. Existe uma equação, chamada de equação de Nernst, que vai dar o tamanho da diferença elétrica que vai ser necessária para superar uma possível diferença de concentração que estivesse puxando substâncias para o outro lado. Então, se a diferença elétrica for alta o suficiente, ela pode fazer com que uma substância se movimente no sentido oposto do sentido que ela se movimentaria seguindo uma diferença de concentração. Não se preocupe muito com essa equação, ela está aqui mais para ilustrar mesmo. Outra coisa que vai determinar a passagem de um íon pelos canais é a diferença de pressão. Quanto maior a pressão exercida em um meio, maior é a tendência da célula a se movimentar para outro meio, com menor pressão. Para entender a difusão simples, que ocorre por proteínas canais, é necessário compreender que esses canais vão ser seletivamente permeáveis a certas substâncias específicas. Ou seja, as estruturas desses canais vão se organizar de uma forma que apenas certas substâncias conseguem passar por elas. Uns exemplos disso são a aquaporina, que vai permitir a passagem de água, os canais de sódio e os canais de potássio, que vai permitir a passagem de sódio e potássio. A maioria dos canais podem ser abertos ou fechados por comportas, como também existem canais que vão só ficar abertos. Os canais que funcionam por comportas podem ser regulados por ligações químicas, estímulo mecânico ou sinais elétricos. A regulação por ligações químicas vai funcionar quando um ligante se liga ou por dentro ou por fora da célula, nesse canal, e vai abrir o canal. O estímulo mecânico funciona, por exemplo, quando ocorre um estiramento mecânico, um estiramento da membrana, que vai causar um estímulo mecânico e abrir o canal. E o mecanismo dos sinais elétricos funciona
quando esses canais reagem abruptamente a potenciais elétricos e vão abrir com a despolarização da membrana. Isso ocorre porque o ambiente dentro da membrana normalmente vai ser negativo, enquanto o ambiente fora da célula vai ser positivo. Dessa forma, quando ocorre um potencial elétrico e esses sinais são trocados, a membrana vai ser despolarizada, e essa despolarização vai abrir os canais. Alguns exemplos desses canais são os de sódio, que vão liberar sódio para dentro da célula, quando ativados, os de potássio, que vão liberar potássio para fora da célula, e os de cálcio, que também vão liberar cálcio para dentro da célula. A difusão facilitada ela ocorre por meio de proteínas transportadoras, que vão facilitar a difusão de substância. O mecanismo pelo qual isso funciona é que a molécula a ser transportada vai entrar no poro e se ligar no local de ligação dentro da proteína. Quando essa ligação ocorre, vai existir uma alteração na estrutura da proteína e o poro vai se abrir para o lado oposto. Como a ligação desse receptor é fraca, a própria movimentação térmica da molécula vai fazer com que ela se separe e seja liberada no lado oposto da membrana. Por causa disso, também vai existir outra diferença entre a difusão facilitada e a simples. Essa diferença é que a alteração conformacional vai limitar a velocidade da difusão facilitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a velocidade da difusão simples vai depender apenas de quanta substância está disponível para realizar a difusão, a velocidade da difusão facilitada chega a um ponto máximo. Isso ocorre porque existe uma velocidade limite com a qual a proteína consegue alterar a sua estrutura. E essa velocidade limite com a qual a proteína consegue fazer isso é a velocidade máxima da difusão facilitada. Já o transporte ativo ele é utilizado quando a substância deve ser transportada contra um gradiente de energia. E para realizar esse transporte, vai ser necessário um gasto de energia usando proteínas transportadoras. Ele vai ser dividido em primário e secundário. O transporte ativo primário vai depender da degradação de ATP para gerar energia, enquanto o secundário, a energia vai ser derivada de um gradiente de concentração de uma substância, que vai ser criado pelo transporte ativo primário. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Para explicar o transporte ativo primário, é interessante usar como exemplo a bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo primário mais estudado. Ela vai ser responsável por bombear íons sódio para fora e íons potássio para dentro, e vai manter as diferenças de concentração entre os íons sódio e potássio. Como a gente pode ver na primeira figura, tem as concentrações do íon sódio e potássio fora e dentro da célula. A bomba sódio e potássio também vai estabelecer uma voltagem elétrica negativa dentro das células. E como isso vai funcionar? O funcionamento da bomba sódio e potássio começa quando dois íons potássio se ligam na parte externa da proteína, enquanto três íons sódio se ligam na parte interna. Quando esses íons se ligam, uma molécula de ATP vai ser clivada em ADP e vai liberar energia. Essa energia vai causar uma alteração química e conformacional na proteína, liberando 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro. Dessa forma, 3 íons positivos saem e um íon positivo entra. Isso quer dizer que o saldo final é que cada vez que essa bomba funciona, um íon positivo sai de dentro da célula. Isso é importante, pois essa saída de íons diminui a concentração de substâncias dentro da célula. Caso a célula ficasse muito concentrada, a osmose, que é a tendência natural da água a ir de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado, ocorreria. Essa osmose incharia a célula e inviabilizaria o seu funcionamento. A bomba sódio de potássio também é importante porque vai criar um déficit interno de íons positivos, já que ela vai, a cada funcionamento, liberar um íon positivo e vai fazer com que a célula, no seu interior, tenha uma tendência mais negativa, enquanto fora está mais positivo. Quando esse sódio é bombeado para fora, vai criar-se um gradiente de concentração do sódio. Esse gradiente vai representar um reservatório de energia, pois o sódio, que está mais concentrado do lado de fora, vai tentar se difundir para dentro. Sob condições apropriadas, essa energia de difusão do sódio pode transportar substâncias para dentro ou para fora da célula, quando ocorre a entrada de sódio. Esses processos vão ser conhecidos como contransporte e contratransporte, e vão representar o transporte ativo secundário. O cotransporte vai ocorrer com a presença de uma proteína transportadora também. Essa proteína vai ter dois locais de ligação do seu lado externo. Em um vai se ligar o sódio
e o outro vai se ligar a outra substância. Quando ambas as substâncias se ligam, a proteína vai sofrer uma alteração conformacional, que vai empurrar o sódio para dentro e a substância também para dentro, junto com o sódio, utilizando a energia da difusão do sódio. Um exemplo disso, desse cotransporte, é o cotransporte de sódio-glicose. Já no contratransporte, enquanto o local da ligação do sódio continua sendo externo, o sódio se liga externamente, o local de ligação da outra substância é interno. Então o sódio se liga por fora da célula e outra substância se liga por dentro. Quando ambas se ligam, de novo a proteína sofre uma alteração conformacional e a energia liberada pela difusão do sódio faz com que a outra substância seja liberada para fora. Então a proteína sofre essa alteração, o sódio entra e a outra substância sai. Alguns exemplos disso é o contratransporte de sódio-cálcio e o contratransporte de sódio-hidrogênio. Essas foram as referências que eu usei e obrigado por quem acompanhou até agora.